Carlos Alberto é o candidato ao governo do estado pelo PSOL. Ele é doutor em administração pela Universidade de São Paulo e atua como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desde 1999. Na esfera pública, atuou como secretário de Turismo do RN e coordenador do Programa de Ação para Desenvolvimento do Turismo do Nordeste. No ano de 2012, Carlos Alberto foi candidato a vice-prefeito de Natal e em 2014 disputou uma vaga para a Câmara dos Deputados. Olá Natal, olá Rio Grande do Norte, está no ar mais uma sabatina no Minuto. Nesta noite teremos aqui como convidado o candidato do PSOL ao governo do estado, o administrador Carlos Alberto Medeiros. E comigo aqui na sabatina estarão os jornalistas Robson Carvalho, da Band, da TV União e da 96 FM, e Jackson Damasceno, jornalista da Band e também colunista do Jornal 96. Temos todos um bom programa. Mande sua pergunta pelo Face Live do portal No Minuto e também da 96 FM. Participe para a gente sabatinar o nosso convidado de hoje, que é o quinto dessa série de 8 sabatinas com os candidatos ao governo do estado. Agradeço à turma do Ponto Criativo, que tem nos dado aqui todo o suporte para que possamos realizar estas sabatinas. Candidato, nesse início de programa, o senhor tem 2 minutos para uma breve apresentação. Perfeito. Primeiro, agradecer a vocês, ao Numinuto.com, a 96 FM e aos jornalistas que estão aqui hoje, Diógenes Dantas, Robson Carvalho e Jackson Damasceno. É um prazer estar aqui. Eu queria também agradecer a você que vai nos assistir. Vocês vão conhecer um pouco mais do professor Carlos Alberto. Eu vou contar um pouco da minha história, então. Eu tenho 50 anos, sou professor há 22. Antes disso, iniciei minha vida como pequeno empresário. Eu sou casado, tenho 3 filhos, homens, já 2 adultos e um ainda com 11 anos de idade. Sou uma pessoa que tem uma vida extremamente assim, equilibrada, ponto de vista, não é só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista familiar, uma vida normal, né? Eu tenho graduação em administração, tenho mestrado em administração de recursos humanos e tenho doutorado em administração. Estudo gestão desde os meus 17 anos de idade. Então, eu estou me colocando como um candidato para que o Estado volte a ter esse foco na gestão. Acho que isso é muito interessante, porque o Estado realmente está destruído. Então, no decorrer do programa, a gente vai conversar um pouquinho e eu vou poder contar um pouco mais sobre as minhas ideias. Candidato, o senhor tem falado muito em mudança na Previdência para resolver o problema fiscal de estados como o Rio Grande do Norte. Qual é o seu modelo de reforma da Previdência? Diógenes, depois de muito pensar e muito analisar, eu acredito que consegui chegar numa fórmula onde é possível resolver o problema previdenciário do Rio Grande do Norte. Primeiro, nós temos um déficit previdenciário de 1.440 bilhões. Esse déficit é o seguinte: o que se arrecada das pessoas, dos servidores, os 11%, juntando com os 22% que o governo também aporta, esse dinheiro não é suficiente para pagar os aposentados. Então, essa conta é negativa em 1.440 bilhões. São mais de 120 milhões por mês. Mas como fazer isso garantir no futuro a aposentadoria dos nossos servidores públicos? Eu penso de 2 maneiras. Primeiro, os 11% que o servidor público contribui, esse dinheiro nós vamos abrir a Caerne e abrir a Potigás para que o Fundo Previdenciário se torne sócio do governo nessas 2 empresas. Então, o Fundo Previdenciário vai ser acionista da Caerne e acionista da Potigás. Isso dá um aporte mensal de aproximadamente 50 milhões de reais. Esses 50 milhões, nós vamos fazer saneamento nas cidades do Rio Grande do Norte e vamos expandir a rede de gás encanado. Saneamento dá lucro, esgoto dá lucro. E a rede de gás também dá lucro. E esse lucro, no futuro, ele será para pagar as aposentadorias dos nossos servidores. Uma outra parte é os 22% que o Estado banca e contribui para o Fundo Previdenciário,
Eu não quero aportar dinheiro, porque o dinheiro ele faz falta para a educação, ele faz falta para a saúde, ele faz falta para a segurança pública. Então, o dinheiro, em vez de aportar dinheiro no fundo previdenciário, esse recurso tão difícil para o Estado, eu quero aportar imóveis do Estado. O governo do Estado é o maior proprietário de imóveis no Rio Grande do Norte inteiro. Em todas as cidades existem imóveis pertencentes ao Estado. Então, esses imóveis, mês a mês, ano a ano, o governo do Estado vai transferindo imóveis para o fundo previdenciário. E todo mundo sabe que imóveis, ao longo do tempo, valorizam. Daqui a 20 anos a gente vende alguns imóveis, daqui a 30 anos venderá outros. Juntando com o lucro que a Caerne vai dar, que a Potigás também, que expandiu sua rede de gás, vai passar a vender mais gás mais barato para você, cidadão, porque é mais barato que o botijão de gás. E com a valorização dos imóveis, juntando isso tudo, no futuro a gente vai atenuar bastante o déficit previdenciário. E ele vai estar resolvido. Jackson Damasceno. Candidato, o senhor fala em entrevistas que pretende também reformular a questão da cobrança dos impostos do Rio Grande do Norte. Como é que faz para equilibrar a fórmula entre diminuir impostos para a economia andar diante da necessidade ululante que o Estado tem hoje de dinheiro? Perfeito. Jackson, e você, telespectador, o nosso Estado do Rio Grande do Norte, o nosso governo, é o Estado brasileiro que mais cobra ICMS do cidadão. Você que está nos assistindo agora, você paga em todos os produtos e serviços que você consome as máximas alíquotas de ICMS. Isso, o que é que isso acarreta para a economia? O seu poder de consumo diminui. O seu salário não tem tanto valor como nos estados que cobram menos imposto. Sobra para você menos dinheiro para consumir. Então, esse menos que você consome é menos faturamento para o comércio, é menos produção para a indústria, são menos empregos gerados. Então, ao longo dos últimos anos, e isso já faz mais de 20 anos, o Rio Grande do Norte vem batendo, mês a mês, sucessivos recordes de arrecadação. A arrecadação só faz aumentar. E isso vai continuar, mas o Estado está pobre. Então, qual é a nossa proposta? Nós vamos, a cada aumento de arrecadação, nós vamos pegar aquele aumento que aconteceu e vamos reduzir as alíquotas de imposto. Então, o ICMS sobre eletrificação rural, que penaliza tanto o produtor rural, que é 18% hoje. No primeiro mês, a gente reduz para 17%, depois para 16%, depois para 15%, a gente vai baixando sucessivamente. Isso vai sobrar mais dinheiro para as cidades do interior aumentarem a sua produção, aumentarem o consumo, e esse dinheiro vem circulando e o Estado arrecada de novo, não vai fazer falta. O que é que acontece? No mês seguinte, com essa medida tomada de redução dos impostos, a arrecadação vai subir mais ainda. E nós vamos reduzir mais ainda as alíquotas. Então, nós vamos sucessivamente reduzindo o percentual que você paga de imposto, vai sobrar mais dinheiro no seu bolso, o comércio vai vender mais, vai contratar mais pessoas, nós vamos devagarinho vencendo o desemprego e equilibrando o Rio Grande do Norte. Robson Carvalho. Boa noite, Diógenes, também meu amigo Jackson Damasceno e candidato. Prazer tê-lo conosco aqui na Sabatina no Minuto. E eu gostaria de saber, Carlos Alberto, na sua avaliação, como você pretende desenvolver, se for eleito governador do Estado, um relacionamento com a bancada do Estado? Porque, historicamente, infelizmente, nós observamos que sempre há uma dissintonia política, na maioria das vezes, entre quem está governando o Estado com algumas figuras que estão na bancada. Às vezes isso acontece, por exemplo, quando tem alguém na Prefeitura de Natal em dissintonia com quem está no Senado, por exemplo, ou na Câmara Federal. E isso traz muito prejuízo, porque, infelizmente, as emendas são pulverizadas para vários municípios, microemendas são dispersadas, que servem para manter esses grupos no poder,
mas, por outro lado, deixa de se investir num grande projeto. Tem até países do mundo, por exemplo, que é o governador quem nomeia o senador para que obrigue a ele defender o Estado que representa na federação, independente de quem seja o governante. E aí eu lhe pergunto, como você pretende estabelecer relação, já que hoje, por exemplo, não há uma expectativa digamos assim, de que o seu partido eleja ninguém para deputado federal ou mesmo para o Senado? Perfeito. Robson, eu acredito que o sistema, só para fazer um pequeno à parte, eu acredito que o sistema eleitoral brasileiro deveria mudar. Eu acho que em um ano nós deveríamos eleger os prefeitos, governadores e o presidente da República, seria uma eleição para o executivo, e no ano seguinte nós elegeríamos as casas legislativas. Por quê? Porque a casa legislativa, você defenderia a maioria. O governador, no primeiro ano, elaboraria o plano de governo e depois diria: eu preciso que você vote nos deputados governistas ou que aprovam esse plano para que eu consiga ter governabilidade. Mas no Brasil não é assim. Então, como é que a gente vai fazer? Agora também eu vou logo assim dizendo para vocês, telespectadores, e para você, Robson, que é o seguinte: aqui no Estado, todos os governadores que se elegeram, eles conseguiram maioria na Assembleia. Então, não vai ser o Carlos Alberto do PSOL que não vai conseguir. Todos conseguiram. Pela cooptação ao longo dos anos. Pelo toma lá da cá? Perfeito. A questão assim, de hoje, perfeito, eu vou lhe explicar. A questão do toma lá da cá é o seguinte: você não pode dar a um e não dar ao outro. Como nós não vamos dar a ninguém, eles vão se convencer da maneira certa de fazer política no Estado, de se governar o Rio Grande do Norte. Como é que vai ser o nosso governo? E eu acho quais são os pontos mais sensíveis que tem que mudar na gestão e que são os críticos. Primeiro, nós temos que parar de colocar, e nós vamos parar, não vão ter apadrinhados políticos dentro da máquina pública, nem como secretário de Estado, nem como coordenador de secretaria, nem como presidente de órgão público. Ninguém. Então, isso vai desagradar. Mas os deputados, eles vão ser convencidos que nós precisamos mudar a legislação para dinamizar o Rio Grande do Norte. E nós precisamos também criar pactos regionais. De que maneira eles serão convencidos? Convencidos, por exemplo, cada microrregião do Estado, nós vamos formar um pacto pelo desenvolvimento. E lá a gente vai decidir, dentro daqueles municípios da microrregião, quais são as alternativas econômicas para aquela região crescer economicamente. Porque o nosso interior está sofrendo muito, está com desemprego altíssimo, a população economicamente ativa do interior é muito baixa. Tem município do Rio Grande do Norte que tem menos de 5% das pessoas na população economicamente ativa. Então nós vamos chamar os deputados e dizer: vamos cuidar das micro-regiões do Estado. Vamos junto pensar o desenvolvimento da sua micro-região. E eu não acredito que quando nós formarmos o fórum de discussão e tiver lá a cadeira do deputado, eu tenho certeza que ele vai sentar conosco. O senhor não está sendo muito ingênuo em acreditar que vai convencer, vai realizar uma mudança de costumes tão grande de uma hora para outra? Eles vão sentar conosco. Eles vão sentar conosco. Só completando a pergunta de hoje, não é meio como aquela história do Garrincha com Feola, né? Falta quem é que vai combinar com os russos, né? Olha, bem, eu queria dizer o seguinte: falta combinar no Rio, com nós os precisamos de 13 deputados estaduais. O PSOL vai fazer 2 deputados estaduais. Nós temos excelentes nomes na nominata. Vou citar rapidamente: Dr. Salomão Gugel, aí do Seridó, vereador Sandro Pimentel, melhor vereador aqui dessa Câmara, melhor mandato de vereador. O ex-candidato a governador da Câmara de Natal, o ex-governador, candidato a governador pelo PSOL, professor Robério Paulino, o ex-vereador do Natal, professor Luiz Carlos. Nós temos o ex-vereador Maurício Gugel, nós temos a maior liderança comunitária de Natal, candidato pelo PSOL, Milcley Leite. Nós temos a maior liderança entre os agentes comunitários de saúde do Rio Grande do Norte, Solange Medeiros. Nós temos candidaturas em Tibau do Sul com Suzane. Nós temos em Audiclésio em Mossoró, professor Zacarias em Mossoró. Nós temos 33 candidatos a deputado estadual. Elegeremos 2, nós precisamos de 11. Eu acredito que os partidos também do nosso campo ideológico também elegerão alguns. Nós teremos aí uma bancada de 5 ou 6. Nós precisamos trazer apenas mais 7 deputados. E nós vamos trazer 7 para pensar da nossa forma. Infelizmente, alguns serão da oposição.
mas deverão ser tratados como deputados de oposição. Nós vamos juntar 13 deputados estaduais e vamos trabalhar da maneira correta que a gestão pública precisa ser. Candidato, sua candidatura gerou muita discussão no PSOL pelo fato de o senhor ser um empresário. Como aliar a lógica capitalista aos interesses da classe trabalhadora, que é o principal foco de um partido como o PSOL? Realmente existiu, mas isso eu fui desmistificando. Por exemplo, o Rio Grande do Norte eu fui mostrando que, apesar de eu ser um professor de gestão, eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa humana, eu sou um humanista, eu sou uma pessoa que pensa na justiça social, eu sou uma pessoa que pensa no social. Então isso foi desmistificando na medida que eles foram me conhecendo e vendo que eu não sou um representante do capitalismo, né? Então, por exemplo, aqui no estado nós temos 10 mil indústrias que nunca receberam renúncia fiscal. Nenhuma. Mas nós temos 84 empresas hoje que recebem 330 milhões de reais. Então, o que eu quero fazer? Um programa de incentivo para todas, inclusive essas 84 vão ficar. Eu quero incentivar a economia, o setor de atividade econômica inteiro. Nós vamos escolher os setores para incentivar de duas maneiras. Ele tem que gerar muito emprego, porque é o que a população está precisando, e vão ter que ser setores que nós temos vantagem competitiva. Por exemplo, confecções é uma delas. Nós vamos incentivar todas as confecções do Rio Grande do Norte. Não empresa A, B e C, mas não, todas, o setor inteiro. O setor inteiro tem capacidade de empregar muito mais do que A, B ou C. Renúncia fiscal vai afetar a arrecadação. Vai, mas também vai gerar milhares de empregos. Nós vamos analisar cada renúncia fiscal do Rio Grande do Norte e vamos ver se ela está sendo eficiente na geração de empregos. Isso é o mais importante. Professor Carlos Alberto, a pergunta que ele faço é a seguinte. Você foi, inclusive, candidato na eleição anterior como vice do candidato mineiro, que é do Partido dos Trabalhadores, do PT. Hoje, você é candidato pelo PSOL. E eu gostaria de saber, nessa disputa com a candidata Fátima Bezerra, uma das suas concorrentes, que é do PT, qual é a diferença entre Carlos Alberto e Fátima Bezerra, do ponto de vista prático, do ponto de vista ideológico, que justifica aquele que se identifica com a esquerda votar em um e não votar no outro? E complemento o que Robson está indagando, que o pessoal sempre é tratado como um satélite do PT. Eu queria que o senhor situasse essas duas coisas. O pessoal, começando pelo final, o pessoal não é um satélite do PT porque o pessoal rompeu com o PT. Na verdade, o pessoal rompe com a política de alianças fracassada e todo mundo viu o que aconteceu com as alianças que o PT formou. Então, o PSOL é um partido que não tem caso de corrupção. O PSOL é um partido que não tem nenhum interesse por trás dele. O nosso interesse é com a população. O partido se sente votado, então, está integrado numa campanha como a do Lula livre? Nós não já que temos, tem esse discurso de não corrupção. Nossa campanha não tem recursos de ninguém, a não ser os recursos do fundo eleitoral e os recursos próprios do candidato. Então, Carlos Alberto não tem ninguém segurando o braço dele, exigindo nada dele. Minha gestão vai ser estritamente técnica e profissional. Quando eu digo, nós não vamos contratar ninguém que não seja servidor público de carreira através de concurso público, eu quero que ela assuma esse compromisso. Quando eu digo que vou, nas licitações públicas, assumir o compromisso com você de permitir que você venha fiscalizar as contas públicas, de que você venha fazer parte das comissões de licitação, que você venha construir os editais, que você acompanhe o recebimento das mercadorias, eu quero saber qual é o outro candidato que também se propôs a fazer isso até agora. Nenhum. Mas reiterando a pergunta que ele fez, né? Qual é a diferença ideologicamente, a diferença na prática entre como pensa, como age, no que vai fazer, como se porta o candidato Carlos Alberto e a candidata Fátima Bezerra? Por que quem se considera no espectro da esquerda deveria escolher Carlos Alberto e não Fátima? Eu acredito que tem mais capacidade técnica e de gestão do que ela. Isso é nítido. Eu acredito que tem uma visão de desenvolvimento para o Rio Grande do Norte que ela não tem. Então, Fátima tem muita experiência política como parlamentar, mas como executiva,
ela ainda não provou, né, essa fase, essa capacidade. Então, eu estudo, já exerci vários cargos de chefia na universidade, isso é normal, mas também ter uma vida bem-sucedida. Essa diferença, eu acho que quando você coloca duas pessoas em cargo de gestão, com experiência ou não na gestão, isso pode fazer diferença. Eu tenho uma visão de economia do Estado, de desenvolvimento, desenvolvimentista, que eu acho que é um pouco superior à dela. Candidato, você saiu do PT e eu assisti a algumas entrevistas suas, você fala de ter ficado desgostoso com algumas coisas que aconteceram no PT. A gente sabe que esse candidato se candidata para ganhar, mas suponhamos que o senhor não vá ao segundo turno. Suponhamos que a coisa acabe como está se desenhando aí, caso haja segundo turno entre a candidata Fátima e Robson ou Carlos Eduardo. Segundo turno é uma segunda eleição, apesar das arestas à questão das alianças e dos apoios, por uma questão de esquerdismo, o senhor apoiaria a candidata Fátima Bezerra ou esse desgosto vem ao ponto de você sequer anunciar apoio ao PT? Não, eu vou para o segundo turno. Primeiro, a eleição aqui no Rio Grande do Norte, eu acredito muito em alguns institutos que são mais experientes, uma metodologia mais séria, né? Assim, não acredito muito nesses institutos de pesquisa daqui. Sempre tem quem contrata muito e que leva um pouco de vantagem ali no sorteio dos municípios onde vai ser feita a pesquisa, beneficia um ou outro, os números são discrepantes. Mas o Ibope não, o Ibope já me deu 4% numa pesquisa, deu 2,6% na outra, e eu estou esperando a pesquisa do Ibope. Eu acredito que estou próximo de Robson Faria. Então, se nós temos ainda metade, 70% na espontânea, que ainda não decidiu seu candidato. Então é muito cedo para pensar em segundo turno. Se nós tivermos algo em torno de 1/6 do eleitorado optando pelo professor Carlos Alberto, eu estarei no segundo turno. Então, eu acho que é muito cedo para fazer essa conjectura. Ainda faltam vários debates, 3 semanas na reta final de campanha. Nós temos conversado com os eleitores, temos recebido muita manifestação de voto, muito estímulo de todas as pessoas, vendo. Essa campanha é muito curta, então nós não vamos encerrá-la na metade dela de tão curta que é. Ainda falta metade da campanha ainda pela frente. Então o senhor evita fazer qualquer projeção, inclusive de não estar no segundo turno? Claro, eu acho que tenho todas as chances de estar no segundo turno. Essa decisão na reta final, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui candidato em 2012 com o Mineiro, naquela eleição de vice-prefeito de Natal. Nenhum instituto de pesquisa nos dava mais que 10%. Era 5, 4, 6, 9, no máximo. No dia da eleição, nós tivemos mais de 22%, 85 mil votos em Natal. Então, essa eleição está muito parecida. Eu posso surpreender, as pessoas têm que me conhecer. Então, esse debate é muito importante. Tem pessoa que nunca me viu, nunca ouviu falar. Então, eu acredito que é uma chance da gente discutir projetos para o Rio Grande do Norte e as pessoas se convencerem que eu sou uma pessoa capaz para implantá-los. Aproveitando o que o senhor disse, o professor Robério teve quase 130 mil votos na última eleição para o governo do Estado, equivalente a 8,74% dos votos válidos, e garantiu o segundo turno da eleição de 2014. Eu lhe pergunto, o senhor se sente pressionado a superar a votação que Robério teve em 2014? Não. Isso aí, só concordando, né, com o Diógenes, que de fato foi por causa dessa votação que existiu realmente o segundo turno. E um fato curioso que, por exemplo, mesmo a esquerda naquela ocasião, o PT naquela ocasião estando apoiando o candidato Robson Faria, que foi eleito, mesmo assim nem todo o bloco da esquerda acompanhou o PT e acabou creditando o voto ao candidato, o professor Robério Paulino. Você acredita que isso pode acontecer mesmo tendo uma candidata mais forte à esquerda? Robson, eu acredito que muita gente de esquerda e de centro-esquerda e de centro, que até tenderia a votar no PT, alguns vão evitar votar. Então, eu acredito que vão procurar um candidato que tenha propostas, que tenha capacidade, que também seja nesse campo ideológico e vão procurar o voto. Então, muita gente é desgostosa com essa política de aliança que o PT faz. O PT rompeu no Ceará, entregou uma candidatura de Senado eleita do senador Zé Pimentel e entregou para Eunício de Oliveira se eleger senador, um cara que ajudou a tirar Dilma do poder.
Então, Pernambuco aconteceu um problema também. Essa política de alianças do PT, esse excesso de pragmatismo, isso é muito prejudicial. Então, isso acaba levando a gente a ficar desgostoso com esse tipo de política. E minha pergunta sobre o senhor se sente pressionado Não, a superar a marca obtida por Robério em 2014? Eu me sinto pressionado a ganhar a eleição. Me sinto pressionado a ir para o segundo turno. E quero contar com o seu voto para que a gente consiga renovar a política do Rio Grande do Norte. Meu objetivo é ir para o segundo turno para renovar, para tirar essas pessoas que estão mamando nas tetas do governo. Um Estado pobre como o nosso. Como tem gente pendurada no Estado, nós precisamos tirar essas pessoas daqui. Nós temos que pensar no desenvolvimento do Estado, romper com essa política. E eu acho que não vou me sentir pressionado com a votação de Roberto, muito pelo contrário. Roberto hoje está junto conosco e nós vamos tentar somar, a ganhar mais apoio ainda para ir para o segundo turno. Quando o senhor disse que vai acabar com... não contrataria ninguém que não fosse por concurso público, que não fosse concursado, o senhor está dizendo que reduziria, que evitaria ou não haveria cargo comissionado no seu governo? Não, os cargos comissionados em qualquer... Por exemplo, uma comissão, uma empresa dá a quem? Ao funcionário que é bom, ao funcionário que exerce uma função de chefia, ao funcionário que conclui um projeto importante. Os cargos comissionados existirão para o servidor público do Estado. Nós não vamos pegar pessoas estranhas, apadrinhados políticos, para colocar nos cargos de chefia. Pessoas que não entendem nada da tarefa que vão fazer, que não entendem absolutamente nada daquela pasta que é técnica. Não tem cabimento isso. Isso está levando o Estado a um caos econômico e social. Se nós não rompermos com essa prática política, o Estado vai à bancarrota. Nós não aguentamos mais. Os números mostram que o Estado está falido. O Estado está em insolvência. Nós temos um déficit mensal de 100 milhões de reais, Jackson. A gente sabe que a política de cargos comissionados, a praxe brasileira, serve como moeda de barganha. Moeda de barganha para apoio político. Mas o senhor acha que agindo de forma a não ter nenhum, de forma tão radical, de repente até seria o adequado? E aí eu volto à pergunta de Diógenes. O senhor não tem medo de enfrentar uma revolta, um motim, uma rebelião da classe política tradicional que é a que manda? O senhor está falando de políticos que se reelegerão, deputados estaduais e federais que têm os seus cargos, isso não é motivo, isso não é escondido de ninguém, têm os seus cargos ali há décadas, às vezes os mesmos cargos. O senhor não teme que enfrentar uma rebelião no início do seu mandato da classe política tradicional? Jackson, a rebelião nós vamos conter com o povo na rua, com a sociedade. Quando isso ficar claro, eles não vão aguentar a pressão. Eu vou para o governo para fazer a coisa certa, para o que tem que ser feito, doa quem doer. Eu vou cortar todos os privilégios que são ilegais. Eu vou salvar a gestão do Rio Grande do Norte para que a gente possa pensar no desenvolvimento econômico. De que tipo? Medidas, privilégios de que tipo? Diógenes, você tem pessoas que não trabalham, você tem pessoas que vão para pagar a conta da eleição passada, você tem pessoas que não têm aptidão para o cargo e não executam os projetos que deveriam ser executados. Vou dar um exemplo do que eu vou fazer, porque é mais importante do que esse povo que eu vou tirar. Então é o seguinte, nós vamos fazer um recadastramento de todo servidor público de carreira do Estado. Eu quero identificar as competências e as vocações de cada um. Onde eles são bons. Que cursos eles têm de especialização, de mestrado, treinamentos que já fizeram, seu bacharelado, sua formação. E aí nós vamos pegar toda a estrutura federal e vamos analisar cada programa federal do governo federal, para que a gente possa criar um vínculo entre os programas federal e nós atrair o recurso público. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar equipes de projetos com aquelas pessoas que conhecem aquela área para trazer recursos federais. Cada programa federal, nós vamos ter uma equipe de projetos cuidando dela aqui. Essa equipe vai acompanhar o lançamento do edital, vai firmar o convênio do governo do Estado com o Ministério e nós vamos atrair os recursos públicos para o Rio Grande do Norte, com a simplicidade. Porque essa gestão que nós temos, cheia de jabutis no governo, não tem competência para fazer isso. O governo do Estado é campeão em devolução de recursos.
Nós devolvemos recursos da segurança na fase mais crítica da segurança pública do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque nós não tínhamos uma gestão por projetos. Eu vou trazer modernidade para a gestão pública, com simplicidade. Eu não gosto das coisas complexas. O simples é o que é bom. Candidato, o internauta Cícero Leite está lhe perguntando qual a sua proposta para o ensino público no Rio Grande do Norte. A gente vem acompanhando aí qualquer estudo, qualquer pesquisa, as notas baixíssimas. Nós temos o terceiro pior IDEB do ensino médio e do ensino fundamental 2, que são a obrigação do Estado. Qual é o nosso projeto? Implantar o que Pernambuco fez há alguns anos atrás e elevou o IDEB dele para o primeiro lugar do Brasil. Nós vamos implantar educação em tempo integral. Nós vamos reformar todas as escolas e vamos colocar os jovens em educação em tempo integral. Por quê? Porque isso é o que se faz em todos os lugares do mundo. A educação é uma política de Estado que nós teremos. Isso é uma obrigação nossa, é a prioridade de qualquer nação, de qualquer povo. Nós vamos colocar todos os jovens em educação em tempo integral, com a mesma estrutura e com praticamente o mesmo custo. Por quê? Porque a escola é a mesma, porque você vai estudar lá no contraturno. O que nós precisamos fazer, com os mesmos professores, nós vamos reformular o projeto pedagógico para ampliar a permanência do estudante na escola. Mas nós vamos dotar a escola de equipamentos esportivos para que você possa fazer natação, esporte de uma maneira geral, quadra esportiva, campo, até ginástica, musculação, informática, língua estrangeira e, principalmente, o ensino técnico da sua região. Aquela vocação econômica da sua região, que for definida pelo pacto de municípios que nós vamos formar, pelo consórcio, isso vai ter que se replicar na escola. Você vai estudar como você pode ganhar dinheiro e desenvolver a sua região no ensino médio dentro da sua escola. Candidato. Pergunto ao candidato Carlos Alberto, qual é a sua proposta para a região metropolitana de Natal, principalmente no quesito transporte público? Há alguns lugares, alguns estados, Pernambuco, por exemplo, onde há uma espécie de consórcio entre as empresas de lá, com algumas parcerias, onde o poder público tem, de fato, o controle realmente de cada centavo que o passageiro paga, o imposto é imediatamente recolhido e a população, através de transparência, acompanha tudo também. Aqui nós temos sequências de aumentos de passagem sem a devida transparência de como é que esse cálculo é feito, né? Já gerando até problemas envolvendo candidatos. E eu gostaria de saber qual é a sua proposta para esse setor tão importante, mas que ao mesmo tempo massacra tanto a população. Robson, isso é um absurdo que acontece na região metropolitana de Natal em relação a transporte. Não existe um plano de transporte para a região metropolitana, nem para o ano que vem, nem para daqui a 5 anos, nem para daqui a 10, nem para daqui a 20. Então, o nosso transporte público nunca foi licitado. Esse prefeito que acabou de abandonar a prefeitura aí, ele é prefeito desde o começo do milênio. Ele não conseguiu fazer uma licitação de transporte público. Vocês já imaginaram quanto de recurso público nós já perdemos federais para melhorar o sistema de transporte porque nós não temos uma licitação? Os ônibus com degraus imensos, as pessoas não conseguem subir. Nós não temos nem um ônibus de plataforma baixa, que seria o básico, mas eu vou chegar na sua resposta. Imagine paradas na sua de pergunta. ônibus, né? Perfeito. Nós temos que integrar, pensando no futuro da região metropolitana de Natal, nós temos que integrar as linhas férreas com o ramal rodoviário. Então, para suprir o crescimento necessário da região metropolitana e atender as pessoas ao longo dos anos, nós vamos ter que integrar o modal ferroviário com o modal rodoviário. Como é que vai ser isso? Nós temos que coordenar todos os municípios da Grande Natal e o governador vai ser parceiro disso para reformular os planos diretores municipais, permitindo que se adense, que morem mais pessoas, que se desenvolva a região ao longo das linhas férreas. Linha férrea em Natal significa desvalorização.
Em qualquer lugar do mundo, ter uma linha férrea significa valorização. Nós vamos valorizar, e aí eu quero coordenar esse processo, nós vamos valorizar por onde a linha férrea passa. Como? Permitindo que as construções sejam maiores. Então, cada estação de trem, ela tem que ser um verdadeiro shopping, um centro comercial. Assim, na Austrália, por exemplo. Ali tem que ter escola. Robson, o mundo inteiro é assim. Só aqui que as pessoas... Nós temos governantes medíocres. Nós temos que ter, nas estações de trem, grandes estacionamentos, para as pessoas poderem deixar os carros e usarem o trem. Nós temos que ter supermercados, escolas, hospitais, banco, farmácia. Nas estações de trem se forma uma pequena região comercial que vai atender quem mora naquela região. E no entorno da estação, grandes edifícios para que as pessoas não precisem ter carro. Não tem como você alargar mais a BR-101. Que tamanho vai ficar essa avenida? Então, nós temos que trazer as pessoas para morar na cidade, para a gente gastar menos com transporte, porque esse custo ao longo de vários anos nos empobrece. A gente gasta com muita passagem. Vamos fazer as pessoas poderem usar o transporte ferroviário, que é muito mais barato. Implantar o metrô no Rio Grande do Norte, deixar esse projeto pronto e a gente planejar a integração ferroviária e rodoviária. Candidato, a situação da segurança pública talvez seja a que mais aflige a população norte-rio-grande. Nós estamos aí em uma situação beirando o caos. O que o senhor pensa para resolver? Se a gente for falar no sentido amplo, a gente sabe como fazer, né? Educação. O diagnóstico é o mesmo de todos. Isso, efetivo. Mas uma medida urgente. O doente está aí, o tumor está latejando, precisa supurar aí para poder depois dar o antibiótico. Quais são as primeiras medidas que o senhor tomaria para a gente sentir um alívio que seja nessa situação? Jacques, eu tenho recebido apoio e apoio, ligações de incentivo de vários delegados e vários oficiais da polícia e várias pessoas da segurança do Rio Grande do Norte elogiando o discurso que eu tenho feito. Então eu vou falar um pouquinho para você o que eu tenho falado sobre segurança e como resolver o problema. Primeiro, existe uma desvalorização da carreira do policial. Tá? Ele ganha pouco, ele é mal remunerado. Nós precisamos remunerar melhor a polícia. Segundo, nós precisamos equipar a polícia, dar ela tecnologia e elevar o nível dela de qualificação para ela combater o crime organizado. O crime organizado, minha gente, é extremamente equipado. Ele tem as melhores armas, ele quando vai assaltar, ele rouba os melhores veículos. Então, como é que a polícia, com a frota inferior, com equipamentos inferiores, ela vai combater o crime organizado? Se nós não dermos condições de trabalho e infraestrutura para as polícias, ela não vai conseguir competir com o crime organizado. Então, nós temos que recompor o efetivo. Existe no Rio Grande do Norte um déficit aproximado de 9 mil policiais. Estão faltando 9 mil policiais na rua. Por isso, quando eu digo, eu vou tirar os jabutis do governo, tirar esse povo que não trabalha, que não é concursado, eu preciso recompor a polícia. Eu preciso recompor o quadro de professores. Eu tenho que tirar essas pessoas. Então, nós vamos recompor fazendo concurso, treinando a polícia. Quase 2 mil policiais estão cedidos a órgãos. É só qualquer levantamento. O que é que o senhor pretende fazer? A estimativa é que trabalha aproximadamente 25%. Então, vai convocar todo mundo? Claro, para atividade fim. Olha, minha experiência na gestão diz o seguinte. A gestão tem que trabalhar nas atividades fins. Tudo que for atividade meio, ela tem que ser diminuída. Nós temos que ter um atendimento direto com o cidadão. É o professor, é o policial, é o médico, é o enfermeiro. Vamos reduzir as hierarquias. Professor Carlos Alberto, sobre essa questão, um detalhe importante, né? Muita gente fala e defende a questão de Estado mínimo, Estado mínimo, Estado mínimo. Eu tenho uma impressão, gostaria de saber qual o seu pensamento a respeito, de que o Estado, ele na verdade, já é mínimo. Agora, o problema são as distorções absurdas. Você, em vez de ter 1.500 policiais a mais, você tem, por exemplo, 1.500 funcionários numa Assembleia que poderia estar servindo em outras coisas e não exatamente no poder legislativo. Você, às vezes, tem um professor que ganha em torno de R$ 2.500
e você tem outras pessoas, às vezes um juiz, um promotor, ou pessoas de outras áreas que de repente está ganhando 30 mil. Não que ele não mereça ganhar os 30 mil, os 25 ou os 20, mas na verdade há um desequilíbrio muito forte, né? É possível mudar uma isso. massa ganhando pouco. Pois é. Né? E toda a vida que se fala em corte, se fala em corte do pequeno, da base, e se aumenta salário, como acontece em Brasília, agora a gente viu recentemente, esse escândalo que aconteceu. É possível resolver isso aqui no estado do Rio Grande do Norte? Aos poucos é. Né? Então você tem que recompor a máquina pública, fazer concurso, e você, primeiro, gastando bem. Eu acho que... Só interrompendo, você vê que quando às vezes o governo anuncia, por exemplo, foi pago, por exemplo, quem ganha até 5 mil reais, ou seja, dá em torno de 85% da folha. Então você veja que é muita gente ganhando menos e pouca gente ganhando muito mais. Ganhando muito, é verdade. Então é o seguinte, nós precisamos economizar no gasto público. Eu fiz uma estimativa que a gente consegue economizar R$1 bilhão em despesas correntes. Fora os investimentos em obras que a gente pode fazer mais barato, permitindo que os observadores sociais estejam presentes. Com isso, nós vamos recompor a máquina pública com pessoas concursadas. E as distorções é o seguinte, nós temos que fazer as reformas nas legislações de cada secretaria e reduzindo a hierarquia. Quanto menos nível hierárquico existir, mais salários equiparados eu vou ter. Quanto mais nível hierárquico, mais a diferença salarial do maior para o menor. Então nós vamos achatar a estrutura, trabalhar com equipes de projeto. Porque inclusive você tem um problema... Inclusive gratificar dentro da equipe de projeto. Inclusive tem um problema na própria administração do Estado, que, por exemplo, eu particularmente não considero justo o salário que os secretários recebem. Para o tipo de função que eles ocupam, quando você compara com funcionários de outros poderes, eles recebem muito menos do que o que seria justo. Às vezes você vai ver uma pessoa do setor que trabalha com licitação de milhões e milhões e milhões, às vezes até bilhão de reais, e você vê aquela pessoa recebe um salário de R$3.500. Às vezes ganha mais, na iniciativa privada ele ganha mais. Pois é, na iniciativa privada ganha muito mais. Isso acontece também em prefeituras. Então como resolver esse tipo de coisa? O cargo de secretário, o salário é alto para uma pessoa que não é de carreira, mas para a pessoa que é de carreira, que quando ela chega a secretário, aquilo representa para ela um pouco mais no salário dela, e é tudo que ela almejou na vida, era chegar a ser secretário de Estado, para ela é suficiente. Não é para uma pessoa que não é do setor público. Então, por exemplo, tem algumas... Por exemplo, um cargo como... Mas quando se compara com outros poderes. Por exemplo, a colocação ao final de 30 anos de carreira na UFRN, meu salário é inferior a algumas categorias que é a entrada no serviço público. Então, mas eu não reclamo do meu salário, porque eu entrei ciente daquele plano de cargos e eu vou crescendo ao longo dos anos. O que nós temos que fazer é recompor esses planos de cargos. Então, nós precisamos valorizar, primeiro, a carreira do professor, porque a educação será a base da nossa gestão. A carreira do policial, porque ele precisa ser bem remunerado, porque é uma atividade nobre ser da polícia. Um policial, uma pessoa tem que ter o respeito da sociedade. Candidato. Olha, uma pergunta mais política, nesse momento que a gente vive, de campanha eleitoral muito acirrada no país inteiro. Na fase pré-campanha tivemos aí um atentado a um ônibus do Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos a morte da vereadora Marielle no Rio de Janeiro. E, na semana passada, o atentado ao candidato Jair Bolsonaro. O homem que tentou matar Bolsonaro foi filiado ao PSOL e se diz um militante de esquerda. Ao saber deste fato, o senhor vislumbrou algum desgaste para o partido, para o PSOL, e em particular para a sua campanha, para a sua jornada? Não, depois que foi esclarecido que esse cara era um louco aí, e que outra coisa, foi filiado há muitos anos, eu não sei nem como ele... Os partidos políticos têm milhares de filiados. Então isso não representa, o PSOL emitiu uma nota que ele pague imediatamente pelo crime que fez. Nós não temos nada a ver com isso. Nem apoiamos nenhum ato de violência. O senhor vislumbrou algum desgaste com o partido? A gente ficou preocupado, mas isso foi uma coisa assim, ele não é nem filiado ao PSOL. Hoje ele não é filiado ao PSOL. Hoje não está foi filiado. Uma carta de filiação é uma coisa mais simples. A pessoa preenche, ninguém investiga nada. Agora, o fato dele ser evangélico, isso mancha
a figura da religião, do evangelho? Claro que não. Então, ele não representa os evangélicos, ele não representa o pessoal, ele não representa ninguém, ele representa ele mesmo. Então, isso é um fato completamente isolado. E só para pontuar, porque o candidato ele fez referência naquela parte do PT, a questão o PSOL não tem caso de corrupção, é um partido... o senhor se sente à vontade, está num partido que defende a campanha do Lula livre, Lula que está preso em Curitiba por conta de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o senhor se sente à vontade dentro do partido, diante desta campanha de apoio ao ex-presidente? O Brasil, ele tem 2 pesos e 2 medidas. Eu nunca vi uma justiça tão célere para prender um ex-presidente da República. Então, é uma pena o que aconteceu. Então, às vezes ela é mais rápida para pegar o pequeno, o pobre. Na verdade, desde o começo da Operação Lava Jato, a gente não acreditava, mas o objetivo era esse, era tirar Lula das eleições. O senhor está convencido? E realmente eu não tenho dúvida disso. Professor. Então, mas você sente à vontade o pessoal na campanha do Lula livre? Não, eu acho que Lula não era para estar preso. Né? Então, o fato dele estar preso, né, ele é um ataque às esquerdas brasileiras. Né? Ele é para tirá-lo da eleição. Né? Então, eu me sinto completamente... Na sua opinião, ele não é corrupto? Não, Lula fez tanto pelo povo, mas tanto. Lula mudou esse país, minha gente. Lula, naquela época, deu representação internacional ao Brasil. Que era o Brasil? Um país que nunca teve inserção internacional, que ultimamente era motivo de chacota, o comportamento até de Fernando Henrique em relação à FMI, às lideranças internacionais. Lula, um trabalhador, chega lá, leva o Brasil, resolver o problema do Iraque com os Estados Unidos. Então a justiça errou ao condená-lo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula, veja bem, Juscelino Kubitschek foi usado contra ele ter recebido um apartamento no Rio de Janeiro, na beira da praia. Depois se descobriu que não era. Né? O que acontece é o seguinte, Lula teve, vamos supor, recebeu aquele apartamento, vamos supor que tenha recebido um apartamento. Tá. Agora, o que é que ele deu em troca? Ninguém sabe o que ele deu em troca. Qual é o crime que ele cometeu? Não está no processo. Não existe o crime. Lula está sendo condenado porque roubou o quê? Não existe um crime provado. Não existe um crime provado. Entendeu? Assim, tá, fizeram a reforma no sítio. Tá bom. É outro processo. Claro. Então, é outro processo. Eu estou dando um exemplo. Mas cadê o crime? Qual foi o crime por trás disso? Porque muita gente, vamos supor, tem um problema e ele vai lá, altera o imposto de renda dele e regulariza. Um exemplo. Fez uma declaração de imposto de renda errada. Esqueceu de declarar alguma coisa. Ele vai lá e faz uma declaração retroativa e isso está sanado. Se ele tivesse corrigido as declarações de imposto de renda dele, tivesse colocado lá que recebeu uma doação, é proibido doar alguma coisa no Brasil? Então, na sua opinião, se eu chegar para bastava ele ter feito uma retificação algum erro? Porque não se encontrou o crime, Diógenes. Qual foi o crime? Eu queria saber, se você me dissesse qual foi o crime, aí eu diria, ele realmente era para estar preso. Mas o crime não existe. É a grande falha do processo. Nós estamos na reta final da nossa sabatina e vou abrir aqui para uma rodada rápida de perguntas e respostas curtas. Jacques Damasceno. Candidato, na sua opinião, e aí mantendo-se na questão nacional, mas sem grandes análises, o que é que acontece no primeiro turno de eleições para presidente do Brasil? O que é que o senhor acha? Quem vai, quem não vai? Está completamente indefinido. Não tenho como arriscar. Você diria que é uma eleição que começa a se desenhar, digamos assim, contra PT e anti-PT. E hoje, de certo modo, pelo menos nesse momento, amanhã pode ser diferente. O anti-PT estaria sendo representado pelo candidato Bolsonaro?
Ou não? Ainda não existe eu não vejo nitidez nisso. Porque há pouco tempo atrás existia, de um lado o PT e do outro lado o anti-PT, por exemplo, era o PSDB e outros grupos, mas depois se descobriu que estava tudo igualmente na própria Lava Jato. E aí você tem a seguinte situação, muitos ficaram tão frustrados porque vestiram até camisa de Aécio, gerou aquele negócio de coxinha contra Petróleo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o que se chama coxinha também levou uma pancada. Boa parte dessas pessoas hoje estão com o Bolsonaro, então parece estar se desenhando, pelo que a gente observa, não sei se você concorda, uma eleição de novo de PT contra anti-PT, não é nem PT contra PSDB, que o PSDB está desidratado, mas seria de PT contra anti-PT. Agora, quem representa cada lado... Eu acredito que irá sair um candidato de centro-esquerda, Haddad, Ciro, algum desses, que vai subir, né? E acredito também que vai surgir um candidato de centro-direita, né? Que pode ser o próprio Bolsonaro ou não, porque, na verdade, eu acredito que o efeito atentado agora, ele começa a ser prejudicial ao Bolsonaro. E aí eu faço uma rápida primeiro pergunta. momento... Já está no tempo, né? Essa facada, analisando simbolicamente, apesar de ser algo reprovável, que isso fique claro, mas digo, essa facada pode ter sido uma facada de dois gumes, se somou, pode tirar também? Eu entendo dessa forma, que provou que ele é um humano como todo mundo. Ele estava se vendendo como um super-homem. Eu acho que foi um ato abominável. Candidato. Né? Então, mas minuto. agora ele vai começar a pagar por não estar na campanha, né? Estar fora da campanha é prejudicial a ele. Candidato, mais um minuto e eu encerro essa sabatina perguntando por que votar em Carlos Alberto na eleição do dia 7 de outubro. Um minuto. O Rio Grande do Norte é um estado que tem a pior saúde do Brasil, que tem o estado... o Rio Grande do Norte é o estado mais inseguro. Nós temos a terceira pior educação do Brasil, que está a cargo do governo do estado. Nós somos o estado que mais cobra imposto. Então, nós temos que dar um basta nisso. O Rio Grande do Norte é a mais ineficiente gestão pública brasileira, porque esse estado está governado por oligarquias e por esse filhotismo na política que precisa ser rompido. Nós temos que ver que o estado pode ser um estado desenvolvido, pujante, identificando suas vocações econômicas, fazendo a infraestrutura necessária para que essa vocação econômica floresça, para a gente gerar emprego e para a gente ter um futuro melhor para os nossos filhos. Um estado desenvolvido e pujante. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do candidato do PSOL, Carlos Alberto Medeiros, que abrilhantou aqui essa noite, sabatina, 96 e no minuto. Queria agradecer. Eu que agradeço. Diógenes, um grande abraço. Pela presença. Obrigado a todos os ouvintes também que participaram e no Minuto.com também. Um grande abraço a todos. Obrigado a Robson Carvalho. E avisar para você que segunda-feira teremos mais uma sabatina, desta vez com o candidato Breno Queiroga, do Solidariedade. E vamos contar aqui com a presença de O'Hara Oliveira e também do Robson Carvalho. Então, bom final de semana a todos. Obrigado pela audiência. Segunda-feira estaremos aqui com mais uma sabatina no Minuto 96 FM.